Olá, sou Murilo Giacomassi, Head de Conteúdos Co-Branded na MIT Sloan Manager Review Brasil, e hoje eu vou falar com o Richard Silva, CIO do Santander. E a gente vai falar sobre TI eficiente, banco inteligente, o futuro da tecnologia no Santander. Então, para começar, queria dar as boas-vindas aqui para o Richard. Seja bem-vindo, Richard. Obrigado, um prazer estar aqui. Acho que é legal, antes da gente começar aqui, você falar um pouco mais sobre como que é o seu trabalho, o seu dia a dia no Santander, em frente à área de tecnologia. Legal, muito obrigado. Bom, como todos, né, que estão de alguma forma bastante envolvidos nessa responsabilidade de TI, é um trabalho agitado, mas do jeito bom, né? Para quem gosta de estar desafiado, aprendendo, né, sendo realmente colocado à frente de coisas novas na velocidade de agora, então, que não tem paralelos. Mas o desafio mesmo aqui, eu colocaria aqui menos sobre mim, é como mover uma empresa inteira para essa transformação tão rápida, dando condições, né, engajamento das pessoas para poder transformar as operações do banco. Legal, legal. E como que o Santander ele tem estruturado a TI para manter a eficiência, a inovação em larga escala? A gente estava falando aqui em alguns dos talks aqui sobre legado, sobre a adoção de AI, as dificuldades de ter dados estruturados, né? Como que o Santander está estruturando a TI para manter a eficiência nesse sentido? Acho que antes do aspecto tecnológico, né, a gente acredita muito que não tem uma TI sem o cliente sendo o primeiro requisito, né? Então, acho que isso parece simples de falar, mas na prática é complexo. Você vê ali o dia a dia do pessoal de TI, o desenvolvedor celebrando, né? É uma conquista de engajamento, né? Ou seja, um crescimento de negócios, objetivos compartilhados, isso é mágico, né? Definitivamente isso é mágico. Mas falando da engenharia em si própria, olha, você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente da média em relação a essa questão de legados, tá bom? Uhum. Porque por muito tempo se falou disso, legados, impedimento de velocidade, mas para IA é sobre dados, distribuição, solução inteligente sobre modelos, algoritmos. E o Santander, pelo menos, a gente evoluiu muito nos últimos anos num programa que se chama Data Transformation. Legal. Que foi exatamente sobre organizar, normatizar, disponibilizar, categorizar, democratizar o dado. Então, a cultura data-driven já vem sendo construída há bastante tempo. Então, quando vem a IA, né, nesse potencial incrível, nos últimos 2 anos, especialmente, é sobre essa junção, né, um Romeu e Julieta. E menos sobre os legados, né? Porque é um trabalho de dados e modelos. Então, acho que dá para fazer muito. A gente tem acelerado bastante, especialmente no último ano. E com isso, com certeza, uma alavanca super moderna aí para a gente transformar a tecnologia e os negócios do Santander. Legal. E você pode contar para a gente um pouco mais sobre como que o Santander está adotando o uso de IA, né? Esse uso estratégico de IA generativa, copilotos. Vocês já estão olhando para isso no atendimento, nas operações? Como que está isso dentro do Santander? Como eu estava dizendo, o ano passado agitou bastante. Como todo o mercado. E o Santander foi com muita energia, né? Não só na exploração, mas na aplicação prática. Legal. E a gente tem casos, que é o caso do atendimento de clientes em CRM, ouvidoria, né? Nos back-office, nas finanças, auditoria também. Parece que é uma auditoria, por que não? Simplifica demais, né? A análise ali dos challenges que eles fazem nas áreas. E na engenharia de software, né? A gente aqui apaixonado por tecnologia não deixaria de fora os casos de engenharia. Engenharia de software. Um caso bastante concreto, para não ficar só aqui na lista de coisas, a gente lançou em produção o PitchMaker, né, que é basicamente a copilotagem por inteligência artificial generativa que gera o pitch, né, o contexto de conversa. Legal. Dos assessores de investimento, no caso, né, a unidade AAA do Santander, para as conversas estruturadas e bem personificadas com os clientes investidores da pessoa física. Legal. Então é um modelo que consegue capturar dados macroeconômicos, da economia local, nosso portfólio de produtos em um contexto muito do cliente, seu profile, e constrói ali, né, os argumentos da conversa em questão de 1 minuto, né? Ou seja, se você comparar contra 30 minutos no tempo de preparo do assessor, é impressionante, né, a diferença de eixo, né? Não é nem ponteiro, muda o eixo. Mas só para citar mais um exemplo, termino por aqui, engenharia de software a gente tem feito bastante também. É uma matéria de IA que evoluiu muito, né? Que são modelos para acelerar e automatizar, seja a geração de requisitos a partir de linguagem natural, geração de código, tratamento até, que é um trabalho cíclico na TI, né, de cuidar das obsolescências de linguagem de programação, conversões aí com acurácia de 98%. Então, você imagina, um trabalho de 40 horas de um desenvolvedor transformado em 7 minutos. Nossa. E a ordem de grandeza de custo é de 3 a 5 dólares para fazer uma conversão versus o custo de 40 horas de trabalho. Eficiência na veia, né? Na veia. E esse case que você comentou, que é um apoio para os assessores, como que os assessores eles receberam assim isso, né? Eles vieram com uma visão de, opa, isso vai acabar tirando o meu trabalho, ou com uma visão de, opa, isso vai facilitar o meu dia a dia, isso vai facilitar
a minha rotina, vai fazer com que eu tenha mais tempo para analisar as carteiras dos meus clientes AAA. É super importante esse seu ponto, né? Que é a questão do change management, né? Ou seja, como é que a gente leva a mudança de paradigma. Olha, bem na verdade, os assessores eles são muito vocacionados ao melhor tempo, né, de qualidade na interface com o cliente, né? É isso que ele quer fazer. Quer ter mais tempo na conversa, né? No diálogo, no entendimento da necessidade de cada um e ser realmente bastante personalizado. Então, a gente elaborar e contribuir para que o tempo de preparação seja encurtado, libera o outro tempo, que é o tempo da conversa. Legal. Então, de sentido muito prático, a gente fala aqui de um aumento, né, de performance no giro da carteira, né, que é a capacidade de passar por todos os clientes, já de 25%, né, mais rápido no giro da carteira, isso é bastante potencial, né, dá para perceber. E por último, aqui para não esquecer, né, dizer, não é só uma questão de eficiência, porque pode parecer algo contraditório, mas quando a gente coloca a IA e ela leva para dentro do algoritmo, de fato, o profile do cliente, a conversa sai muito personalizada. Né? Pode parecer um contrassenso no começo, mas pelo contrário, ajuda demais no que a gente chama de hiperpersonalização, nesse caso aqui na conversa de assessores com investidores. E é legal você falar isso porque às vezes não quer dizer que ele vai ser mais rápido para fazer aquilo, muito pelo contrário, pode ser que a conversa seja mais longa, mas pelo fato de ser uma conversa produtiva, né? Então ele consegue ter uma análise da carteira muito mais aprofundada. Eu acredito que esse tipo de cliente seja um cliente difícil de você conseguir chamar a atenção, prender a atenção, uma galera com uma agenda concorrida, né? Então, exato, é um baita ganho não só de eficiência, mas também de qualidade no atendimento, né? Na entrega, no produto que você está ofertando, na alocação de recursos desse cliente. É um perfil, né, mais sofisticado, é o cliente investidor. Então, assim, ele não espera nada diferente disso. Então, a gente entregar mais tração de sofisticação com o auxílio da generativa, né, inteligência artificial generativa, faz bastante diferença. E já que a gente está falando de inovação no Santander, né, contando esse caso aí, se você puder me falar um pouco mais sobre o Open Finance, Super Apps, o futuro das experiências digitais, como que o Santander está se planejando aí para os próximos anos, o que vem pela frente no Santander que você pode contar para a gente nesse sentido? Claro. Bom, eu vou falar, Open Finance é um tema, uma matéria que dá um capítulo inteiro, né? Mas vamos lá. Naquilo que intercruza com inteligência artificial é muito sobre dados, né? Então, assim, a capacidade de ter uma visão mais holística, né, de todos os relacionamentos do cliente e modelar isso, né, para fazer de fato uma conversa cada vez mais única, né, aquele fluxo conversacional bastante individual, seja, né, na resolução de necessidades financeiras, né, de uma proposta de valor. Então eu vejo o Open Finance muito nisso, nessa convergência, né, de dados muito valiosos que não tínhamos até então, antes dessa transformação do Open Finance no Brasil, e consolidando com o IA, né, então definitivamente. Em relação à modernização de canais, né, você comentou de Super Apps, por exemplo. Super Apps. Eu acho que o mercado inteiro está indo para esse lugar de simplificar, né, porque no final o cliente é cada vez mais digital, é a conveniência, é a mobilidade, é o celular, sem dúvida, né. A gente, inclusive, tem um plano bastante interessante de fazer um rollout agora no segundo semestre de uma versão totalmente nova, né, brand new, do nosso app, que traz bastante desse conceito, né? Inclusive consolidando as funções de cartão que a gente tinha no Way, que é no outro aplicativo, consolidado nesse app, né? Ou seja, facilitando bastante essa relação do cliente. E outros conceitos de Super App, a gente tem lá, por exemplo, um shopping de ofertas, né? Então existe um e-commerce integrado com a nossa plataforma, que é a parte de Esfera, né? A nossa empresa, exatamente, que é de loyalty. Então a gente tem ali já integrado, também num shopping integrado nesse conceito de Super App. Legal isso, porque se você analisar alguns bancos, você precisa ir para um aplicativo para ver a tua fatura, você precisa ir para outro aplicativo para ver o teu investimento, outro aplicativo para ver seus pontos. Então, você unificando tudo ali, você torna a experiência muito mais fluida, né? Menos friction. E acaba que também você consegue hiperpersonalizar de acordo com o perfil do cliente, com o uso do cliente e tudo mais. Então, eu acho que esse é um baita caminho, assim. E os bancos que não se reinventarem dessa forma, que não seguirem por esse caminho, com certeza não vão atender tão bem os seus clientes. Passando aqui para a nossa última pergunta para fechar, se você puder dividir com a gente um pouco mais sobre iniciativas em computação quântica, o Santander já está olhando para isso? Você tem algum projeto nessa linha? Bom, esse é um tema bem legal, né? Eu tive até uma experiência anterior, antes de liderar a tecnologia, eu fui CISO, né? Liderança de cibersegurança do banco. Bom, do ponto de vista prático, a gente tem bastante atividade, né, nesse campo de pesquisa, research, e ainda bastante research, né, para ser bem direto. A gente participa de consórcios, inclusive na Europa, né, nós somos cadeira fixa, contribuindo com algumas matérias, né, do que a gente tem que antecipar nessa era pós-quântica, né? Legal. Inclusive da criptografia pós-quântica, que é um dos elementos de ameaça que a gente fala, né, que um computador quântico, quando maduro, poderia até
corromper, né, os mecanismos atuais de criptografia. Mas indo de novo, mais uma vez para o campo prático, o que a gente vê? Né? De prática, a gente tem que trabalhar um conceito super forte, que já se solidificou no mercado, que é mapear todos os algoritmos que a gente tem, soluções de criptografia desde já, entender a fortaleza delas, olhar padrões, né, que têm surgido, inclusive americanos, do NIST, que definem, né, como é que seria uma criptografia de uma geração pós-quântica, ou seja, mais fortalecida. Então, mapear isso e começar desde já esses projetos de modernização é o que estamos vivendo agora. Legal. Até porque, só para terminar, a questão do criminoso, né, ainda que ele não tenha o computador quântico à disposição agora, ele poderia usar a técnica, se fala muito disso, que é da coleta agora dos dados, né, se ele conseguir coletar de alguma forma ilícita, né, hipoteticamente, para que ele guarde isso, né, os dados bancários têm validade por muito tempo, né, os dados custodiados no banco são muito sensíveis, para que ele possa, com os recursos a futuro, eventualmente tentar corromper e quebrar essa criptografia. Então, dado esse conceito da ameaça, a gente também se antecipar e modernizar esses algoritmos. Bom, eu falei muito de ameaça, mas eu acho que seria justo falar também dos casos de negócio. Eu acho que a computação quântica ainda não está lá, né, efetivamente para fazer uma diferença, ser de fato, né, a ferramenta que a gente precisa. A tecnologia ainda tem bastante geração de erros, né? Então, grandes empresas aí tentando achar esse termo de quando o computador quântico terá efetivamente um uso comercial efetivo. Alguns falam 4 anos, outros falam 5, outros falam 10, então existe bastante incerteza ainda. Mas eu diria que levaria no mínimo 5 anos para ter algo comercial. Algo maduro comercial que a gente poderia usar. A computação quântica ainda é muito nova, muito cara, né? A gente tem alguns laboratórios que tem, né? Tem toda uma complexidade de resfriamento e tudo mais. Total. Mas eu acho é uma engenharia incrível. É uma engenharia incrível. E eu acredito que eu ouvi muito sobre esse tema no dia anterior da Febraban também, sobre a cibersegurança relacionada à computação quântica, né? Porque ele é um computador que ele consegue fazer coisas que a gente não consegue fazer com uma tecnologia que a gente tem hoje e que ele pode facilmente quebrar essas barreiras de proteção, isso olhando para banco, olhando para dados, olhando para uma série de coisas, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, olhar para esse caminho primeiro, né? Como que a gente criptografa e protege as coisas frente à computação quântica, né? Os dados frente à computação quântica, antes de sair desenvolvendo a computação quântica para já escalar e usar, né? Porque tem um risco muito, muito alto atrelado a isso. E é claro, como você falou, não são só riscos, né? A gente tem a parte dos negócios, mas uma coisa caminha com a outra, né? Lado a lado. Perfeito. Richard, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Então, só te fazer uma última pergunta. Na verdade, te pedir uma dica, né, para nossa audiência que está nos acompanhando, principalmente para os executivos de tecnologia, da área financeira e também de outros segmentos. Se você pudesse dar uma dica de para qual assunto eu devo olhar nesse momento, pensando que a cada semana muda, né? A gente estava falando de AI, agora a gente está falando de computação quântica, mas se você estivesse dando um conselho, uma mentoria para um executivo de tecnologia, qual tema você falaria para ele focar, que vai ser o norte aí do próximo ano? Bom, pergunta difícil. São muitos. Olha, eu colocaria uma resposta diferente. Eu acho que empresas hoje, né, que estão a par e passo aí do que é uma tecnologia moderna, já superaram o que seria a computação em cloud. Já estamos lá, né? Mobile first, API first. Já passou. Ter postura de cibersegurança, security by design e tal. Ou seja, existe um conjunto, né, de ser data-driven. Eu acho que a gente já passou por tudo isso. Então, partindo desse ponto, né, o que a gente está vendo aqui na iminência? 2 coisas, eu apostaria em uma delas mais que outra. A questão dos sistemas autônomos, isso com a Web 3.0, né, que faz a desintermediação com blockchain, etc. Sim. Traz lá as organizações autônomas e etc. Que é bem bacana, tem potencial. Mas por em cima disso, falando de autonomia em escala, imagina isso unido ou consolidado com sistemas agênticos, né? Uhum. Que, diferentemente do blockchain, que tem uma questão de tempo, né, até efetivamente se efetivar, a gente sabe, né? São anos e anos falando de blockchain, e vem a IA de repente, né, e ultrapassa em 2 anos e começa a demonstrar casos práticos tão mais efetivos, né. Então, eu acho que IA sim, né, não só na automação, sistemas agênticos, e do ponto de vista prático, como líder de tecnologia, é efetivamente acreditar que os negócios são tecnologia, tecnologia são negócios, não tem mais linha divisória, né, é muito fundido. Então, somos líderes de negócios. E a inquietude construtiva, né, de realmente incentivar esse reskill, esse upskill, né, a questão de mudança de mentalidade, se vê, né, na liderança de uma transformação digital, Legal. Sendo o mercado financeiro, de fato, para mim, o epicentro da transformação digital, capturar, né, esse espírito de mudança e agitar o time para
né, realmente está nessa dinâmica bastante legal, construtiva, de aprendizado a todo tempo, desafiando, experimentando, errando, voltando. Legal. E não negociando a velocidade. Eu acho que negociar a velocidade não é hoje uma opção que a gente pode pôr na mesa. Exato. Legal esse ponto, essa sua dica faz muito sentido, porque no fim dos dias é sobre pessoas, né? Então a gente tem que preparar as pessoas para elas estarem ali adotando as novas tecnologias, olhando, tendo com o radar ligado. E a melhor maneira de influenciar elas é pelo exemplo, né? Então acho que o líder tem que trazer isso à tona, tem que incentivar, tem que fazer esse tipo de construção de change management ali com o seu time. Legal, Richard, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua entrevista. Se você quiser deixar uma palavra de agradecimento aí, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? Sempre trocar aqui, escutar, ser desafiado, né? Pensar junto. Legal. A gente sempre leva na mochila, né? Mais ideias e mais provocações. Espero, de alguma forma, também ter contribuído aqui com esse evento, com a entrevista aqui com a MIT. Agradecimento também à Capgemini pela oportunidade. Bom, é isso. Desejo sucesso e vamos juntos liderar essa transformação. Né? Legal, perfeito, Obrigado. Richard. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso portal. Teremos diversos conteúdos da Febraban. Obrigado.